Por gentileza, queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Vamos ler os versículos de 1 até o 20. Enquanto você procura, encontra, pediria que você fosse ficando de pé, para a gente ler juntos esse texto da Palavra de Deus. Marcos, capítulo 5. Versículos 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. E eu pediria que enquanto a gente lê a palavra de Deus, por favor, ninguém se movimente. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Então, em respeito e honra à palavra de Deus, se você vai precisar sair, saia daqui a pouco quando a gente terminar a leitura. Tá bom? Para que todos possam acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, e o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. E ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa e para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. O Senhor aplica essa palavra ao nosso coração. Vamos orar? Bota a Bíblia sua Bíblia na sua cadeira, pega a mão do seu irmão e vamos orar juntos. Você crê que o Senhor está aqui nessa noite? Você crê que o Senhor quer falar com você hoje? Você crê que o Espírito Santo está aqui, disponível para abençoar a sua vida? Se você crê, diga amém. Pai bendito, estamos diante do Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que onde houver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu estás ali no meio deles. E nós somos mais que 2, mais que 3. E o Senhor está aqui porque o Senhor é fiel. Pai, eu oro para que essa presença seja abençoadora nessa noite. Senhor, viemos aqui te ouvir, te buscar, viemos te oferecer adoração, oferecer a nossa vida e também, Senhor, ouvir a Tua voz. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos de um milagre. Pai, precisamos de uma cura, precisamos de uma intervenção sobrenatural de Deus. Precisamos que Jesus faça algo na nossa vida. E nós aqui nos apresentamos diante do Senhor, dizendo: Pai, faz, toca-nos, abençoa-nos, traz luz, revelação na Tua palavra nessa noite,
para que possamos sair daqui alimentados, desafiados, encorajados a viver uma vida que glorifique o nome de Jesus. Nós te pedimos assim no nome dEle. Todos dizem amém. Você pode assentar, querido. Estava essa semana meditando, ouvindo, na verdade, uma palavra do pastor Eibe, e eu ri muito com a historinha que ele começou contando, e eu fiquei tentado a contar essa mesma historinha para vocês. Uma história engraçada, bom, espero que seja. Que a moça, uma senhora morreu, né, e foi para o céu, chegou lá em cima. Não é uma piada muito teologicamente equilibrada, mas é engraçado. E disse que a senhora chegou no céu, né? E foi entrando, e o anjo falou, peraí, não é assim não. Para poder entrar aqui tem que fazer o último teste. Ela falou, mas qual é o último teste? Você tem que soletrar uma palavra. Ah, é? É. Mas é fácil. Qual é a palavra? Amor. Ela falou, essa é fácil, né? E soletrou a palavra amor e entrou no céu. Enquanto isso, o anjo falou, olha, eu estou precisando aqui fazer um serviço e já volto, mas eu queria que você ficasse aqui no meu lugar por enquanto, é pouquinho, eu já volto. Agora você já sabe, todas as vezes que alguém entrar, tem que soletrar uma palavra. Tá certo? Tá certo. E aí o pessoal vai chegando, daqui a pouco chega o ex-marido dela. Ex-marido é uma benção, né? Aí chegou o amor, ele surpreso, falou, você aqui na porta do céu? Pois é, o anjo me botou aqui, me promoveu. E você morreu também? Pois é, morri. Teve jeito, um infarto fulminante. E ele falou, então, por onde é que eu entro para o céu? Ela falou, não. Tem a prova, a última prova. Você tem que soletrar um nome. Eu falei, é? É. Qual é o nome que eu tenho que soletrar? Aí ela falou, Arnold Schwarzenegger. É por isso que tem que haver reconciliação antes de morrer, viu, gente? Mas se você ler o capítulo 4 de Marcos, você vai ver que Jesus chama seus discípulos para passar para o outro lado do mar da Galileia. Diz o texto que, sendo já tarde, ele então chama seus discípulos para atravessar o mar. E eu fico pensando que depois de um dia cansativo, um dia em que Jesus passou ministrando, ensinando, curando, fazendo muitos milagres, de repente, ele chama os discípulos para ir embora dali. Eu imagino que eles estavam cansados, querendo descansar. Natural que no final do dia eles quisessem descansar. No entanto, Jesus sabia que do outro lado do mar havia alguém numa região chamada Terra dos Gerazenos, ou também chamada de Província dos Gadarenos. Era uma região fora dos termos de Israel, que ficava do outro lado do mar. Ali, Jesus sabia que havia uma pessoa que precisava ser liberta, precisava ser curada, e precisava ser liberada no seu destino e propósito. Às vezes, irmãos, é difícil a gente fazer um encerramento necessário. Jesus fez um encerramento necessário ali, apesar da multidão. Às vezes a gente acha que a multidão é um sinal da vontade de Deus, nem sempre é. Você pode estar, às vezes, rodeado de uma multidão e Deus não querer que você esteja ali. Jesus, portanto, entendeu, pelo Espírito, que ele deveria encerrar aquele dia e deveria atravessar o mar e ir para o outro lugar. Gadara era uma região, mas na verdade era uma cidade que ficava numa região também chamada de Decápolis, porque compreendia 10 cidades.
E toda aquela região, irmãos, estava ali, era uma região profundamente marcada pela cultura, né, helênica, de origem grega, onde a razão e a lógica dominavam. Essa ambiência, essa cultura, esse caldo de cultura, né, essa atmosfera e os portais espirituais daquela região estavam fortemente comprometidos e abertos para manifestações espirituais sobrenaturais. Um tempo muito parecido com os dias de hoje, onde a ambiência, onde a atmosfera, onde a cultura que se estabelece nos nossos dias também favorece esse tipo de ambiência que libera manifestações demoníacas. Quando retiramos, irmãos, Deus e os valores de Deus da nossa vida, o vácuo que fica é imediatamente preenchido por espíritos malignos oportunistas, que não deixam por menos. Eles tomam sim o lugar, eles não pedem licença, eles não têm nenhum escrúpulo, eles são, como diz a palavra de Deus, espíritos imundos. Nunca se esqueça de que o caráter desses espíritos malignos oportunistas é sempre matar, roubar e destruir. O texto sagrado que lemos diz que aquele homem era habitado por uma legião de demônios. Uma legião é uma figura utilizada para contar uma quantidade de soldados. O Império Romano tinha legiões de soldados, e diz a história que uma legião era aproximadamente 6.000 pessoas. Uma legião de soldados tinha 6.000 soldados. Portanto, uma legião de demônios tinha aproximadamente 6.000 demônios. Imagina uma única pessoa sendo habitada por 6.000 demônios. Entretanto, quando Jesus viu aquele homem, e Jesus viu aquele homem não no dia ou no momento em que ele chegou e aquele endemoniado veio ao seu encontro, Jesus viu aquele homem muito antes. Ele fora impelido para ir até o lugar onde ele estava, porque Jesus viu antes. E quando Jesus o viu, ele não viu um homem endemoniado. Quando Jesus viu aquele homem, no seu espírito, ele viu um homem de Deus, ele viu um adorador, ele viu um apóstolo, pregador da palavra, que ia alcançar toda uma região com a notícia da salvação que ele haveria de receber em Cristo Jesus. Irmãos, foi por isso que ele deixou aquela multidão, foi por isso que Jesus deixou aquela multidão e atravessou o mar para alcançá-lo. Como Jesus, nós precisamos ver as coisas antes que elas aconteçam. Você acha que é possível isso? Jesus fazia frequentemente incursões na madrugada. Várias vezes a Bíblia registra esse momento que Jesus separava para ouvir o Pai, para saber o que o Pai estava fazendo. Irmãos, quando você já viu pegar a onda no mar? A gente pega o famoso jacaré, né? A onda vem e você vai, aproveita a força da onda e vai se engrana, né? Os surfistas fazem isso muito bem. Você pega uma prancha e eles não criam ondas. Você não pode criar uma onda, você pode pegar a onda. Você não pode criar uma onda. Deus não disse para a gente criar ondas. Deus não disse para a gente criar nada. Deus simplesmente diz: filho, preste atenção no que eu estou fazendo e pega a onda. Preste atenção no que eu estou fazendo hoje no mundo e vai nessa fé, vai nessa unção. Deus está fazendo coisas tremendas hoje no mundo, queridos. Deus está fazendo coisas tremendas no Brasil. Deus está fazendo coisas tremendas em João Pessoa. Nós precisamos saber que coisas são essas e ver antes que elas aconteçam. Foi assim que Jesus viu aquele homem. Ele o viu com os olhos de Deus e viu o que Deus estava vendo. Quando você olha para alguém, peça para Deus: Senhor, me dê teus olhos para ver essa pessoa como tu a vês. Os espíritos malignos estão tentando destruir
a vida das pessoas, essa que é a verdade. Mas dentro delas, de cada uma delas, existe uma alma que foi comprada pelo sangue precioso de Jesus e precisa ser liberta. E você é o libertador que Deus vai usar para trazer muitas vidas a Jesus. Quem recebe, diga glória a Deus. Dê um grito de júbilo, bata a palma, receba, faça um barulho. Nós aprendemos com Jesus e com esse texto, com esse milagre de Jesus, primeiro, que espíritos malignos continuam agindo hoje. Espíritos malignos não só atuavam naquela época, eles continuam agindo hoje. É claro que eles, todos os espíritos malignos e Satanás, que é seu chefe, eles já foram julgados, já foram condenados, e ainda há um espaço de tempo em que eles serão totalmente trancafiados num lugar que a Bíblia chama de um lugar que arde com fogo e enxofre. Ainda não foram lançados lá, por isso que eles ainda estão atuando na terra, com a permissão de Deus, é claro, mas estão atuando. 1 João 5,19 diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Não se engane, o mundo não vai melhorar. Esse mundo só vai ter jeito quando Jesus, o Messias, voltar definitivamente e reinar nessa terra. Aí sim a terra vai ter jeito. Aí a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. Até lá ele só vai piorar. Até lá você não entende como é que o homem piora a cada dia. Por que nós achamos que podemos evoluir, podemos melhorar? As pessoas enchem a boca para dizer: estamos em pleno século 21, como podemos ver tanta maldade sendo praticada hoje? Sabe por quê? Porque a maldade não é contida com leis, não é contida com evolução de uma sociedade. A maldade é algo que parte do coração do homem. Jesus disse: é do coração do homem que sai adultérios, fraudes, inveja, depravação, e todas as coisas ruins vêm do coração do homem. Se o coração do homem não for mudado, as leis não podem fazer isso. Pode até tolher, pode até diminuir, são necessárias as leis, é claro, mas elas sozinhas não funcionam. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo, irmãos, é esse complexo de valores e princípios que foram criados e são mantidos por Satanás. Não se engane. As nossas leis, infelizmente, estão pervertidas, corrompidas, por causa desse entendimento, por causa desses valores, dessas crenças. A Bíblia também chama Satanás de o Deus desse século. O texto de 2 Cadê o texto? Está aqui. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, Satanás está vivo, ele é real, ele é um ser. A Bíblia diz que ele é um ser criado. A Bíblia diz que ele é um ser que está atuando hoje mesmo. A Bíblia diz que ele está atuante no mundo. Ele é chamado, portanto, de Deus desse século, porque ele estabelece esses entendimentos da sua própria maquinação, da sua própria mente maligna. Deus diz na sua palavra que aquilo o pensamento, muito daquilo que nós pensamos hoje, estão marcados, esses pensamentos estão marcados por essa identidade corrompida que foi originada em Satanás. O objetivo, portanto, de Satanás é mantê-lo longe de Deus. Diga comigo, em nome de Jesus, está amarrado. Eu vou andar para frente. Eu vou andar para Jesus. Eu vou caminhar com Ele. Diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse texto que lemos, irmãos, fala de alguém que vivia nos sepulcros. Um endemoniado que vivia preso. Ele foi preso várias vezes. Muitas vezes ele quebrou esses grilhões, ele quebrou essas cadeias.
Ele vagava de noite, de dia, pelos montes, se ferindo com pedras, atormentado por 6.000 demônios. Queridos, você olha para uma pessoa e você não sabe o que ela está passando. Nós deveríamos ser muito mais cuidadosos nos julgamentos que a gente faz. Você não sabe o que está passando na vida de uma pessoa. Somos muito rápidos, irmãos, e quando nós nos tornamos juízes dos outros, saiba que com o mesmo rigor que você está julgando, você também será julgado. Aquele homem era tido como um traste, como um peso para a sociedade, alguém inútil, alguém que não produz nada, alguém que vive sozinho, que vive isolado, que vive pelos cantos da terra, que vive assustando as pessoas, alguém vagando pelos campos, e não há ninguém que possa subjugá-lo, não há ninguém que possa dominá-lo. Mas a Bíblia diz, que, irmãos, que é contra não essas pessoas que nós lutamos. A Bíblia diz que nós lutamos contra principados e potestades nas regiões celestes. Estamos numa guerra hoje. Estamos numa guerra hoje. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças do mal nas regiões celestes. Mas embora saibamos que essas manifestações são até corriqueiras hoje, não são elas apenas, não são elas as únicas, existem outras manifestações sobrenaturais, demoníacas, mais dissimuladas, mais elegantes e mais sofisticadas. Por exemplo, você deve ter ouvido falar esses dias de uma polêmica que foi levantada por causa de uma mostra cultural promovida por um grande banco, que eu não vou falar o nome para não dar ibope. E os responsáveis por aquela suposta mostra de arte, uma coisa completamente maluca, subproduto da mente demoníaca e da mente doente, tarada de alguém, que promove sexo com crianças, promove sexo com animais. Isso é repugnante. E como que tem alguém que ainda é capaz de defender isso? Só pode ser alguém muito endemoniado. Eu acho que não tem uma legião de demônios, deve ter umas 200 legiões de demônios, um camarada desse. E ainda acha que pode defender isso? Uma apologia ao racismo. Eu não vi ninguém se levantar e protestar contra aquela cena racista, obtusa, horrorosa, terrível. Não vi ninguém se manifestar daqueles que sempre se manifestam dizendo que todo mundo é racista, é machista, é homofóbico, é não sei o quê. E nessas horas, irmãos, a gente vê quem é quem. Jornalistas defendendo isso, usando adjetivos horrorosos para definir quem se opôs àquele tipo de coisa nojenta. Aquilo ali, irmãos, era uma exposição de espíritos malignos, debochados, uma excrescência, uma falta de respeito, um vilipêndio a coisas sagradas. Como você pode pegar coisas sagradas e fazer o que eles fizeram? Aquilo é manifestação demoníaca. Estamos numa guerra. Estamos lutando contra principados e potestades. E nós precisamos, irmãos, nos levantar contra isso. De duas maneiras, em oração. É aqui, no mundo espiritual, que a gente luta contra eles, mas também se posicionando. Você viu o que aconteceu? Milhares e milhares, milhões de brasileiros se manifestaram. Irmãos, o Brasil está acordando. Esse país está acordando, graças a Deus. Nós não seremos dominados por espíritos malignos, em nome de Jesus. Essa nação pertence a Jesus Cristo. O Brasil pertence a Jesus. E nós vamos nos levantar. E por causa do posicionamento de milhões de brasileiros, eles tiveram que recuar. Eles vão retroceder em nome de Jesus.
Quem crê, diga glória a Deus. Segunda coisa que nós aprendemos depois de saber que o mundo jaz no maligno, que a nossa luta é contra principados e potestades e que Satanás está vivo e ativo hoje no planeta. Segunda coisa que aprendemos aqui é que o Senhor Jesus tem autoridade sobre espíritos malignos. Diga glória a Deus. Diga comigo, o Senhor Jesus tem autoridade sobre espíritos malignos. Mateus 28, 18, que diz que Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Diga comigo, toda autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Filipenses capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo diz que Deus exaltou a Jesus sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Você podia dar um aplauso a Jesus por isso? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 18, o texto diz que Jesus é a fiel testemunha. Ele é o primogênito dos mortos, é o soberano dos reis da terra. É aquele que vive pelos séculos dos séculos e tem a chave da morte e do inferno. Não se impressione com o poder temporal passageiro. Jesus viveu numa época em que havia o maior poder que já existiu em toda a história do homem. O Império Romano foi algo que não tem precedentes, nem tem nada parecido no mundo. Um dos impérios mais longevos da história, e que dominou sobre uma área tão vasta, e que subjugou reis, povos, nações, e fez, por quase 500 anos, eles dominaram o mundo todo. Na época de Jesus, eles eram os dominantes. Eles dominavam sobre a terra de Israel, dominavam sobre o mundo todo, tinham um poder de prender, de matar, de destruir, de subjugar, de cobrar tributos. O Império Romano era algo assim inimaginável. Ser romano era a coisa mais desejável de um ser humano naquela época. Mas Jesus nunca se impressionou com o poderio de Roma. Nunca se impressione com o poderio das trevas. Esse poder é passageiro. Jesus continua tendo na sua mão todo o poder, no céu e na terra, toda a autoridade no céu e na terra. Dê um grito de júbilo, dê um aplauso a Jesus por causa disso. Em terceiro lugar, os filhos de Deus têm o mesmo poder e a mesma autoridade de Jesus. Diga comigo, eu tenho todo o poder e toda a autoridade que foi dada a Jesus. Lucas 10, 19, Jesus envia os discípulos e diz assim, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, se você já nasceu de novo, se você tem uma filiação com Deus, você é filho de Deus e a você Deus deu a autoridade. Deus deu o poder de pisar serpentes e escorpiões. Essa é uma expressão, uma metáfora que se refere a demônios, espíritos malignos. Espíritos malignos estão debaixo da sua autoridade. Nós fomos enviados, irmãos, na mesma unção de Jesus. Você foi enviado na mesma unção de Jesus. Diga para o seu vizinho, você foi enviado na mesma unção de Jesus, na mesma autoridade de Jesus. Foi o Senhor Jesus que disse isso em João capítulo 20, versículo 21. Ele diz, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
Assim como Jesus foi enviado, nós também fomos enviados, com a mesma unção, com a mesma autoridade, com o mesmo poder, com a mesma liberdade, com a mesma autoridade. Você foi enviado por Deus para exercer domínio, governo espiritual sobre a terra. Essa terra tem domínio, há um rei que reina, há alguém assentado no trono, o trono não está vazio, o nome dele se chama Jesus de Nazaré. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? E nós somos chamados para fazer obras maiores do que Jesus fez. João 14:12 diz, o próprio Senhor Jesus diz: em verdade, verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você não foi chamado para ser um assistente da história desse mundo. Você não é um espectador passivo, sentado, assistindo o desenrolar da história dos homens num palco da vida. Você foi chamado para ser um ator protagonista, para influenciar. Nós fomos chamados com essa autoridade. Nós fomos chamados com esse poder. Jesus disse: vocês vão fazer maiores obras do que eu. Quem aqui crê? Eu creio. Portanto, não fuja do diabo. Enfrente-o. Resista-o. O único lugar na Bíblia que Deus manda a gente fugir, sabe do que é? Do que é? Quem se lembra? Fugir da impureza, fugir da depravação moral, fugir da prostituição, fugir dos pecados da sexualidade deturpada. Fujam, corram, sai daí. Sai desse relacionamento que você sabe que está lhe aproximando de um caminho mau. Mas para o diabo não. Para o diabo a Bíblia diz: resista. Não fuja dele. Está onde, irmãos? Tiago capítulo 4, versículo 7 diz o quê? Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você se levante, tome autoridade. Você tem autoridade, se levante, não aceite isso na sua vida. Não aceite derrota na sua vida. Não aceite, se levante. Tome posse das promessas de Deus. O Senhor prometeu na sua palavra. O Senhor está dizendo que eu devo resistir ao diabo. E Ele está dizendo também, ela está dizendo que Ele vai fugir de mim. Então sai daqui, Satanás, agora. Pode bater em retirada, sai. A mesma autoridade naquele dia que Jesus olhou para aquele endemoniado e disse para aquele espírito maligno: sai dele. É a mesma autoridade que tem na sua boca. A autoridade não é sua. A autoridade não é porque você é bonzinho. A autoridade não é decorrente porque você faz tudo certo, você nunca peca. A autoridade não é decorrente do que você faz para Deus. A autoridade é decorrente da autoridade de Deus, que Jesus nos concedeu. É por causa dele. Satanás tem a obrigação, ele está debaixo dos nossos pés por causa dos pés de Jesus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas hoje, como aqueles gadarenos, preferem os seus porcos do que a Jesus. Um endemoniado totalmente desprovido de qualquer utilidade para a sociedade, destruída a família. Jesus liberta aquele homem. Diz o texto, versículo 15 diz que indo os moradores daquela terra até onde Jesus estava e viram com seus olhos o endemoniado que antes era endemoniado, que agora estava ali assentado, vestido, porque ele andava sempre nu, estava em perfeito juízo. E o que aconteceu com eles? Tiveram medo. Você imaginou quantos anos aquele povo conviveu com aquele estado de coisas e ninguém teve medo? Ou no máximo dizia que absurdo, coitado. Talvez não quisesse se aproximar dele.
Mas agora eles temeram. E por causa disso, não só temeram, mas ficaram com raiva de Jesus, porque os porcos se precipitaram, despenhadeiro abaixo e morreram todos afogados. E eles olharam mais para o prejuízo dos porcos do que para a vida de uma pessoa que foi salva. Ainda hoje é assim, queridos. Não se engane, tem pessoas que não vão desejar Jesus. Tem pessoas que vão dizer, não quero Jesus. Não quero o seu Jesus. Prefiro meus porcos. Prefiro minha forma de pensar. Prefiro minha religião. Não importa, você continua com autoridade. Continue ministrando. Continue sendo liberto. Continue sendo uma bênção. Quem está entendendo isso? Porque a palavra de Deus continua funcionando. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Receber Jesus é crer nele, é crer que ele é o Filho de Deus. Imagina, até os demônios creem. Aquele endemoniado cheio de demônios chegou para Jesus, adorou Jesus e falou, ó, Filho de Deus, você veio aqui me atormentar antes da hora. Até eles reconhecem. Todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, Deus não anda em busca de multidões, sabia disso? Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas Ele não anda em busca de multidões, Ele anda em busca de alguém cujo coração é totalmente dele. E Ele encontrou naquele gadareno, cheio de demônio, alguém cujo coração seria totalmente dele. De quem é o seu coração? Seu coração é de quem? É seu? Seu coração é de quem? É dos porcos? Seu coração é de quem? É da carreira? Seu coração é de quem? Dos negócios? Do dinheiro? Seu coração é de quem? Do seu marido? É da sua esposa? Deus deseja que você entregue totalmente seu coração a Ele. Ao final dessa história, nós vemos Jesus voltando. Jesus foi lá fez aquela viagem toda só para alcançar aquele gadareno. Quando ele está voltando, entrando no barco, imagina que isso já era noite, provavelmente. Aquela agora, ex-endemoniado, mano, no céu vai ter muito ex. Quem vai dizer amém por isso? Vai ter muito ex-safado, ex-bandido, ex-mentiroso, ex-adúltero, só ex. Vê que esse papo não, como estão falando aí, que Jesus é amor, e Jesus é bom, é bonzinho, Jesus passa a mão na cabeça de todo mundo, Jesus no céu, a Bíblia diz, não entra pecado. Amém? No céu tem muitos ex, mas são pessoas que decidiram entregar suas vidas a Jesus e o seu coração a Ele. Aquele rapaz agora totalmente lúcido, totalmente tranquilo, diz, Senhor, eu quero ir com você, me deixa. Jesus diz, não, você vai voltar para sua casa e vai contar o que Deus fez por você. Irmão, nós precisamos voltar para casa e contar o que Deus está fazendo na vida da gente. Talvez em casa seja o lugar mais difícil da gente contar essas coisas. Porque as pessoas conhecem quem a gente é de fato. E vai ter sempre alguém dizendo, o que você? Te conheço faz tempo, rapaz. Você era assim, ó, das baladas comigo. Você era assim, ó, está pensando que eu não sei daqueles negócios, não é? Como é que é, rapaz? Você agora está numa de santo. Fez, aconteceu, foi um monte de besteira, e agora tu fica aí enrolando, mentindo, pastor, rapaz, para com isso. É não, filho, não é isso não. É porque Jesus entrou na minha vida e mudou. Pode ser até que tenha alguém enganando nessa história em algum momento, não importa. Quem enganar vai responder por isso. Mas que Deus continua fazendo ex, hoje continua. Tem muita gente se tornando ex hoje, ex-drogado, ex-mentiroso, ex-viciado, ex-adúltera, como aquela mulher que Jesus disse, mulher, eu não te condeno, vai e deixa a tua vida de pecado. Hoje é dia de se tornar ex-pecador, porque Jesus espera por mim e por você.
Esse homem, amado, representa a humanidade. A humanidade sem Deus, um homem perseguido, um homem oprimido, torturado, enlouquecido, totalmente arruinado por uma legião de demônios, de espíritos malignos, de todos os tipos. Mas, ao mesmo tempo, esse homem aponta para o resgate da raça humana. A esperança para o perdido. A esperança para aqueles que andam longe. A esperança de resgate e de restauração para o perdido. Deus tem um plano de resgate e restauração na sua vida. Deus tem um plano de resgate e restauração para toda a nossa casa.